Vamos lá, pessoal. Agora mais uma vez, vamos entrando todo mundo, participando da live. Tô convidando o Dr. Matheus aqui agora, tá bom? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos estar falando sobre diarreia na maternidade e o Matheus entrou agora, galera. Ele conseguiu, aprendeu. Deu jeito. Demorou, mas deu. Calma. Deu. Boa noite, Matheus, tudo bom? Boa noite, Paulinho. E aí, como é que tá? Tudo certo, graças a Deus. Então, pessoal, esse é o Dr. Matheus, ele é meu amigo. A gente, né, trabalhou um tempo junto lá no Canadá também. E ele, além de amigo, foi um pouco de professor que me ensinou muito, até no meu TCC da Faculdade de Medicina Veterinária aqui no Brasil. Ele me ajudou, me deu instruções, É dicas. verdade? É Também. verdade, né? Então, é uma pessoa muito conhecida nossa, que a gente gosta muito e manja muito também. Então, acredito que do tanto que eu aprendi com ele, vocês também vão aprender aqui hoje. E eu vou pedir para ele se apresentar um pouco para vocês, falar um pouco dele, para a gente dar início ao nosso tema. Beleza? Gente, fiz alguma coisa errada aqui. Pera aí. A pessoa não sabe mexer muito com live de Não. Instagram, gente. Pronto, agora foi. Vamos lá. Meu nome é Matheus, né, igual o Paulinho falou. Sou professor de doenças de suínos aqui da Universidade de Saskatchewan, no Canadá. Eu me formei em medicina veterinária já tem um tempinho, na UFMG. Assim que eu me formei, eu recebi o convite para sair do Brasil e fazer pós-graduação fora. Então, eu fiz um doutorado aqui no Canadá. Aí, depois, eu tive a oportunidade de ir para a Europa e trabalhar na Universidade de Utrecht lá durante um tempo também, com doença de suínos, né? Onde a Topigs é muito forte, então era uma indústria bem diferente daquela que a gente estava acostumado aqui. Depois eu voltei, fui para os Estados Unidos, fiquei mais ou menos um ano e meio na Universidade de Minnesota como professor, até a pandemia chegar, e quando a pandemia chegou, uma coisa levar a outra, eu resolvi voltar para o Canadá. Então, mais ou menos desde 2011, tem exatamente 10 anos, que eu tô nessa área de doença de suíno, trabalhando, né, nesse meio do caminho, aí, nesse meio fio entre pesquisa e indústria, né? E vamos lá, vamos ver se eu ajudo vocês com alguma coisa aí hoje, se der. Quem aprenda alguma coisa. Eu acho que a Paulinha até falou, né? Mas é isso aí. Se tiver pergunta, alguma dúvida, alguém tiver um problema, quiser discutir, fica à vontade aí. É isso aí. Quem tiver pergunta pode deixar nas caixinhas de pergunta, porque às vezes nos comentários vem bastante gente falando ou aparecendo aí na live e a gente não consegue ver. Mas se vocês tiverem, deixem na caixinha de pergunta, tá? Então vamos lá. Bom, o assunto hoje é a maternidade, diarreia na maternidade e a gente está tentando focar em algumas das principais, talvez hoje aqui, que seriam por Escherichia coli e por rotavírus, né? Essas duas enfermidades que acometem, mas a gente sabe que tem outros fatores também que levam, né, a diarreia no leitão. Então eu vou pedir para você dar uma introdução nisso, explicando, né, as diferentes etiologias dessas doenças e agentes, para que a gente se engaje um pouco no assunto sobre o que é, né, essas doenças, quais os agentes, vírus, bactérias, enfim, para a gente se engajar. Vamos lá. Então, né? Essa questão de diarreia é um problema. Acho que em qualquer lugar do mundo, eu nunca fui em algum lugar. Olha que eu já estive em algumas granjas por aí. E eu nunca vi uma granja onde alguém chegasse e falasse: olha, aqui não tem diarreia, diarreia não é um problema. Sempre tem. Por que sempre tem diarreia? Porque a grande maioria dos agentes de diarreia na maternidade, eles não são agentes que a gente consegue controlar a entrada na granja. Esses agentes já estão na granja o tempo todo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na grande maioria das vezes, as matrizes, né, ou qualquer animal adulto da granja vai portar, digamos assim, vai carregar esses agentes, só que eles não ficam doentes, porque eles já convivem com esses agentes há tanto tempo que eles já têm uma proteção boa.
O problema são os leitõezinhos, porque assim que eles nascem, a gente classifica eles como imunocompetentes. O que isso quer dizer? Se a gente vacinar eles, por exemplo, eles conseguem ter uma resposta imunológica, mas eles nunca foram expostos a esses agentes. Quando eles acabaram de nascer, eles nunca viram, digamos assim, esses agentes, então eles ainda são suscetíveis. E essa é a diferença, né? Os adultos já tiveram, enquanto os leitões nunca tiveram. É mais ou menos como você pensar qualquer criança que vai para a escola, no prézinho, alguma coisa assim. O menino todo dia com o nariz correndo, tosse, não sei o quê. Por que a gente não fica doente, mas os meninos não ficam doentes? Porque os meninos estão ali, tendo a primeira vez aqueles vírus, não sei o quê. Então eles começam a ter um pouco de sinal clínico, né? Começam a ter um pouco de doença. A gente não. A gente já é velho, está aí, né, 40, 50 anos, então a gente já viu esses vírus alguma vez na vida, então a gente já tem uma imunidade contra esses vírus. É basicamente o mesmo conceito. Então, o que é difícil controlar a diarreia na maternidade? Exatamente por isso. Não é uma coisa que a gente fala assim, biossegurança. E aí você impede o agente de entrar na granja e pronto, e acabou. É diferente. Esses agentes sempre vão estar lá. É praticamente impossível você conseguir, numa granja convencional, de eliminar esses agentes. E, né, como a Pauline falou, uns muito comuns, né, a gente chama ele de ubíquitos, que quer dizer que eles estão presentes virtualmente em qualquer granja, que é a rotavírus e a Escherichia coli. O rotavírus é um cara muito problemático. Por quê? Né? O nome mesmo diz, é um vírus. Só que o rotavírus, ele é mais ou menos igual ao Covid, né? O Covid tem lá variante Delta, variante não sei o quê, variante da Índia. Tem várias variantes, né? E o rotavírus é a mesma coisa. O rotavírus tem várias variantes. Então, às vezes, na verdade não, né? A única vacina comercial para rotavírus que a gente tem acesso é uma vacina para rotavírus tipo A. E a gente está vendo a emergência de rotavirose em suínos de outros tipos. Então, por exemplo, rotavírus tipo C. Pra você ter uma ideia, a gente tem do rotavírus A até o H. E dessas, a grande maioria a gente encontra em suínos. Mas realmente, né, os maiores problemas, os mais problemáticos são o rotavírus A e agora o C. Por que quando a gente fala tá diarreia na maternidade, rotavirose? É porque a matriz, né, sempre vai ter rotavírus. Eu acho que eu nunca vi uma matriz que era livre de rotavírus. Então, assim, o que a gente tem que tentar fazer? Por que a gente bate tanto na tecla da sanidade na maternidade? Porque a gente diminuindo, né, a quantidade desse vírus no ambiente, a gente diminui, digamos assim, o desafio que esses leitões têm para combater a infecção. Basicamente assim, né? Se você usar máscara, a chance de você ter Covid é menor. Se você tirar a máscara, aumenta a chance. Então, para o leitão é a mesma coisa. Se a baia estiver limpa, a chance de ter rotavirose é menor. Se a baia estiver suja, né, não tem máscara que vai ajudar ele. Ele vai terminar por ter rotavirose. O rotavírus, como que ele funciona? O rotavírus ele faz mais ou menos o seguinte. O rotavírus ele destrói as vilosidades intestinais. O que isso quer dizer? O intestino é basicamente uma mucosa, né? Todo mundo já abriu o intestino, já viu que ele tem um monte de corrugações, né? Todo enrugado. O rotavírus faz o intestino ficar liso. Quando ele faz isso, o leitão não consegue absorver nutrientes, então ele acaba tendo diarreia. E, infelizmente, né, a diarreia obviamente vai impactar crescimento, etc, etc, etc. E também abre as portas para outros problemas de diarreia. Então, digamos assim, o rotavírus é uma droga tranquila que abre as portas para outras drogas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem o rotavírus, ele acaba destruindo, né, essa primeira barreira intestinal, e aí Escherichia coli, Clostridium, quem você quiser, vem como infecção secundária. Então, por que é tão difícil acabar com a diarreia na maternidade? Porque normalmente não é uma coisa que a gente diz assim, é um problema só e acabou. É um problema que a gente chama de multifatorial. Então vem rotavirose, vem colibacilose, que é a Escherichia coli, às vezes tem clostridiose. No grupo dos clostrídeos tem pelo menos 3 tipos diferentes de clostrídeo. Então a gente tem o clostrídio difficile, que é um clostrídio difícil de tirar. Ele, quando está na granja, é um problema mesmo, mas ele causa mais mortalidade do que diarreia. A gente tem um clostrídio que chama perfringens, e esse clostrídio perfringens a gente pode, né, quebrar ele em 2 doenças. Tem o clostrídio perfringens tipo A e tipo C. O tipo C causa uma diarreia hemorrágica, então diarreia com sangue na maternidade.
Já o tipo A vai causar mais uma diarreia branda mesmo, bem assim, não tão estridente, não tão problemática, mas causa diarreia. E aí é o problema, né? Aquela diarreia, digamos assim, que não assusta ninguém, então ninguém faz nada sobre isso. Ao contrário do tipo C, que é diarreia com sangue, se você vê isso, você, opa, tem algum problema aqui, vamos dar um jeito nisso. Então, assim, talvez o tipo A seja até mais problemático por causa disso. Então, assim, o rotavírus é um problema, sim. Escherichia coli, até todo mundo está cansado de saber. A parte interessante da Escherichia coli que eu acho legal de discutir aqui é o seguinte: todo mundo tem Escherichia coli, eu tenho, Pauline tem, vocês todos têm. Não tem como a gente escapar disso. Então, mais uma questão de sanidade, deixar tudo limpo. E a questão também que nem toda Escherichia coli causa doença. O que acontece? Tem Escherichia coli que são específicas para causar doença para leitões na maternidade. E tem algumas outras E. coli que elas se adaptaram para causar doença pós-desmame. Então é importantíssimo a gente bater um papo com o veterinário para descobrir o que está acontecendo na granja. Que tem Escherichia coli, todo mundo tem, mas qual será aquela que está na sua granja? Então fica esse questionamento, né? Às vezes a gente tende a culpar a Escherichia coli assim, mas nem sempre ela é o problema. E, né, em cima disso tudo, digamos assim, tem várias outras doenças que causam diarreia na maternidade, né? Então a gente tem aquele PED, né, a diarreia epidêmica, viral epidêmica de suínos, causou uma destruição horrenda aqui na América do Norte e até hoje está por aqui. Essa é fácil de controlar, né, porque por biossegurança ela não entra na granja, então a gente tendo tudo certinho, tá tranquilo. Tem TGE, né, gastroenterite viral, que também é mais um problema, mas a gente consegue controlar por biossegurança. Agora, um outro problema que a gente tende a, digamos assim, negligenciar na granja, e super fácil diagnosticar, se você conversar com o seu veterinário, ele vai te ajudar, é coccidiose. O que acontece com a coccidiose? Na grande maioria das vezes, os adultos, assim como o rotavírus, os adultos têm. Os adultos não têm diarreia, os adultos não têm problema visível, mas eles continuam liberando coccídia, né, no ambiente. Então, de novo, sanidade. Se tem uma granja limpa, se a sala está limpa, se a baia está limpa, se a bota que vai naquela sala está limpa, se não tem contato, se não tem pássaros que entram ali na granja o tempo todo para comer na ração. Então, se isso tudo está sendo observado, a gente consegue controlar esses agentes. Então, a coccidiose, ela basicamente faz a mesma coisa que o rotavírus faz. Ela abre as portas para outros agentes. O que acontece? Qual é a diferença da coccidiose para a rotavirose? É mais ou menos entre o tempo que demora para elas aparecerem a partir do nascimento. Rotavirose, 2 a 3 dias ali, você já consegue ter sinal clínico. Coccidiose demora pelo menos 7 dias. Por quê? Coccídio não é um vírus, né? Coccídio é um parasita que vai dentro da célula. Então ele tem todo um ciclo de vida que ele tem que completar para começar a causar algum problema. Então isso ajuda muito o veterinário a diagnosticar qual que é o problema. Se você chegar lá na granja e falar, olha, estamos aqui com diarreia na maternidade, mas quando que começa essa diarreia? Começa depois de uma semana. Opa, então mudou o caso, não é mais uma virose. Provavelmente pode ser uma coccidiose. Então, assim, ou será que é só colibacilose? Então, assim, tem essa questão temporal também de quando os animais vão ficando susceptíveis à infecção. Então, assim, tem muitos problemas que a gente pode associar, muitos agentes que a gente pode associar com diarreia de leitão na maternidade. Mas o mais importante mesmo é a gente observar bem, né, o que a gente tem de sinal clínico. Então, o que está acontecendo, quando que aparece, como que é essa diarreia. Não estou falando que a gente consegue diagnosticar a diarreia pela cor das fezes. Não, quem aprender, quem souber isso me ensina. Eu estou doido para aprender, porque eu nunca consegui. Né? Eu já vou falar que rotavírus, a diarreia é amarela, mas eu nunca consegui fazer isso não. Exceto diarreia hemorrágica. Quando tem sangue, eu concordo. Aí é fácil saber. Mas então, assim, quando que aparece? O que está acontecendo com os animais? É só diarreia? Tem mais algum problema? Né? E, além desses agentes infecciosos, né, a gente tem várias outras causas que podem causar diarreia ali mesmo. Então, por exemplo, dependendo do antibiótico, se tem algum antibiótico na ração, até mesmo antibiótico na ração da matriz, pode levar a diarreia dos leitões. Se tem alguma
algum outro medicamento que a gente possa estar tratando a matriz pode levar a diarreia nos leitões. Obviamente, se os leitões estão recebendo algum medicamento, isso pode levar a diarreia. Vou dar um exemplo que acontece não raramente, que é a questão do Clostridio difficile. O Clostridio difficile, ele raramente causa diarreia sozinho. O que ele precisa? Ele precisa de um problema, digamos assim, na microbiota. O que isso quer dizer? É uma disbiose. A gente, todo mundo, né, eu, vocês, os porquinhos, todo mundo tem bactérias vivendo no intestino. Essas bactérias, elas convivem, digamos assim, em harmonia. E o Clostridio difficile está lá, feliz, vivendo com todo mundo. Se a gente trata esses animais com antibiótico, às vezes, dependendo, obviamente, do qual antibiótico é usado e ao tempo de uso, a gente pode causar um distúrbio nessa população de bactérias. E aí o Clostridio difficile, digamos assim, fica bravo. E aí ele começa a produzir toxinas e aí leva a doença. E aí, cara, o problema disso é que é um problema circular, né? Você dá um antibiótico, o antibiótico leva a Clostridio difficile. Aí o Clostridio difficile cresce, você dá antibiótico. Aí o antibiótico leva a Clostridio difficile. E aí você cai num ciclo, né? E vira um problema muito difícil da gente conseguir resolver, dependendo do que está acontecendo na granja. Então, assim, nessa questão, né, de diarreia, então tem agentes infecciosos, tem diarreias causadas por medicamento, tem diarreia nutricional. Então, assim, dependendo do que está acontecendo com a matriz, se ela tem ou não tem leite, se tem algum problema de mastite, por exemplo, pode levar a diarreia simplesmente, mesmo que não tenha infecção, mas pode levar a diarreia por causa de algum desbalanço, digamos assim, no leite, na composição do leite. Ocorre raramente, mas ocorre. Tem também o problema do creep feeding, né? Que é a gente colocar aquela ração ali na última semana pós-desmame. Se aquela ração não for uma ração rica, digamos assim, né? Com ingredientes de alta digestibilidade, não tem como, não tem leitão que consiga digerir soja com 2 semanas de idade. Então, assim, tem que ter uma ração correta de ser, pode expor, tem que começar aquele treinamento dos leitões para o desmame. Mas tem que ser com uma ração, né, bem rica, com qualquer tipo de ingrediente utilizado, que seja um ingrediente muito facilmente absorvido por esse animal, senão a gente vai causar diarreia nutricional. E aí não tem antibiótico que conserte isso, né? Não tem nada que vai consertar isso, a não ser retirar essa fonte que causa diarreia nutricional. E tem algumas questões toxicológicas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente esquece, sei lá, lata de tinta, ou às vezes tem algum tipo de... A gente está fazendo controle de verminose, né? Ou então fazendo controle de pestes, e esses animais entram em contato com alguma dessas drogas, então isso pode levar a diarreia e outros sinais clínicos, né? Não só a diarreia. Então é importante, né, ficar lembrando dessas coisas todas. Tentei fazer um apanhado geral aí. Resumão. Tá nisso Não, daí. foi muito boa e o pessoal até tá falando, né, que muito boa explicação que vai ajudar eles bastante. E já que você entrou nessa questão de sinais clínicos, né, que no caso não são só fezes, você consegue diferenciar, né, essas doenças de algum modo que ficaria mais fácil de diagnosticar a campo, depois a gente entra no diagnóstico laboratorial, mas assim, tá, fora também o que você já citou sobre quando está acontecendo, é na primeira semana, é após a segunda semana, tudo isso a gente já entendeu bem. Mas assim, o que mais seria para assim a gente observar de diferenças entre uma outra para ter um diagnóstico a campo? Não tem como. Não existe Não? diferença em sinal clínico que você vai falar assim, é rotavírus, não é rotavírus. Eis a importância do médico veterinário do diagnóstico. A gente tem que começar a apoiar no veterinário, no diagnóstico laboratorial, para fazer o diagnóstico correto e utilizar o tratamento correto. Por exemplo, não adianta dar antibiótico para um animal que tem rotavirose. Se for só rotavirose, antibiótico não vai fazer nem cosquinha no rotavírus. Então, assim, tem que apoiar, sim, no diagnóstico laboratorial. Para aqueles que veem, né, gastar dinheiro com o diagnóstico laboratorial como gastar dinheiro, comece a ver uma outra perspectiva, que é um investimento para você não perder animal, perder performance além do que necessário. Quanto antes a gente consegue diagnosticar uma doença e quanto antes a gente consegue começar um tratamento efetivo, menor as perdas. Então, é importantíssimo, assim que você começar a ter um problema, engaje, né, contacte seu veterinário,
E se o veterinário quiser fazer diagnóstico baseado simplesmente em idade ou alguma coisa assim, perguntar, mas a gente não devia mandar um negócio para o laboratório? Porque está mais que comprovado que você economiza mais fazendo diagnóstico e, né, medicina É, preventiva do que ficar tratando e ficar tentando tratar exatamente. essas coisas. Então, assim, E ficar invista, gastando com coisa que não é certo, né? exatamente, invista nisso. Esse é um investimento que quando o animal está lá na terminação, você vai ver que isso vai pagar, porque você perde um leitão a menos antes do desmame, eles ganham peso mais rápido no desmame, não passa pelo estresse do desmame, porque estão maiores, já estão chegando a 7 quilos, não sei o quê. É um investimento importantíssimo e outra, né? Obviamente contribui para a saúde do rebanho em geral. Então, assim, não tem como, não existe método, a não ser que a gente, né, faça necrópsia, colete material para diagnóstico, não tem como a gente só por sinal clínico distinguir essas diarreias. Uma da outra, certo? E assim, já que você entrou na prevenção, tem os fatores predisponentes, que a gente já conheceu um pouco também, que você já citou. Então, como prevenção, existe medicamento preventivo quando os leitões nascem? Qual é a melhor prevenção, fora a limpeza, que você também já tocou? Tem mais algumas dicas e sugestões aí para o pessoal? Para quem tem o problema, né, para quem já tem diarreia, está lidando com diarreia constantemente, o mais fácil, mais barato e mais efetivo método de prevenção chama-se sanidade. Tem que limpar a baia, tem que usar, não sei, dependendo, né, do que vocês estão usando para limpar, conversa com o veterinário. É água dura? Tem algum problema na água? Às vezes o sabão não está pegando direito, tem que tirar toda a matéria orgânica. Se tem como fazer o que a gente chama de all-in, all-out, né? Que são aqueles lotes. Entra todo mundo fica lá 14 dias, 21 dias, 28, dependendo do quanto você tem. Depois sai todo mundo, limpa a baia, vazio sanitário, entra todo mundo. É um dos melhores métodos. Se não tem mais nada que você possa fazer, não quer investir em mais nada, mas se você tem tempo para investir, faça isso, porque essa limpeza da baia e diminuindo essa carga ambiental de agentes infecciosos vai com certeza ajudar esses leitõezinhos a pelo menos não ficarem tão doentes e conseguir combater a infecção. Tem diferentes agentes, eu não consigo falar de nome aí no Brasil mais dos agentes para limpeza e desinfecção, mas conversa com o seu veterinário, tenha um detergente neutro, tem um detergente alcalino ou ácido, dependendo da água, da qualidade da água, investigue isso. Se você não sabe a qualidade da água que chega na sua granja, acho que é 30, 50 reais você consegue investigar isso, não é difícil, não é caro, o seu veterinário deve saber como é que a gente consegue descobrir isso para você saber se o seu detergente, se ele está funcionando ou não, se tem algum problema. Às vezes até as linhas de água, né, estão contaminadas. Tem um grande problema que a gente vê mais normalmente em gado leiteiro, né, que os canos acabam tendo biofilme, né? O que é biofilme? É um acúmulo de bactéria, só que É, esse acúmulo de bactéria vai sempre soltando umas bactérias e contaminando o leite. No caso da suinocultura, esse daí é principalmente um problema na água. Dois motivos. Primeiro, se a gente tem uma água suja chegando para os animais, não importa se a gente está dando antibiótico, tá? Esses animais vão estar constantemente expostos a agentes. é, E outra, né? Se a gente não limpa essa água, né? Essa fonte de água, às vezes o animal nem bebe água. Às vezes a água, né, não fica atrativa para ele. Então, uma porca que está entrando no periparto, né? Vai começar a parir os leitões. Essa porca passa por um estresse gigante. Se ela está desidratada, as chances desse animal não ter um parto normal, ter uma distocia, ter natimorto, né, às vezes pare 4, 5 e depois começa a ter problema porque está desidratada. Então, assim, observe isso tudo. Isso vai, né, não só na questão de sanidade, mas também essa questão, né, dos animais nascerem e você aumentar o número de nascidos vivos e aumenta também, obviamente, esses leitões vão começar a tomar água, não sei o que lá, porque eles vão estar expostos ali ao bebedouro da porta, então qualidade de água começa aí. Então é começar a observar essas questões de limpeza em geral. Bota. Você tem uma bota dedicada para a sua maternidade? Ou a mesma bota que vai na terminação é a bota que vai na maternidade? Então, assim, começa a pensar essas coisas. O primeiro lugar que você vai no dia é a maternidade ou a gente vai
na creche, depois volta na maternidade para ir na terminação e vai lá fora e volta. Então, assim, começa a criar esses hábitos, discute com o seu veterinário essa questão de biossegurança interna, porque são coisas, né, são hábitos pequenos, mas que têm um grande impacto nos leitões e na saúde geral do rebanho. E, obviamente, né, a gente discute essa questão de limpeza, a gente discute essa questão de prevenção, digamos assim, em relação ao estado físico da granja, mas, obviamente, tem alguns agentes que a gente consegue controlar, né? Assim, a gente consegue testar. Então, digamos, o que você está comprando animal aqui da Granja Peru, um animal de uma genética sensacional, a Paulinha testa esses animais para ter certeza que não está introduzindo um problema na sua granja, né? Então, assim, se por algum motivo alguém foi visitar uma outra granja e hoje foi na sua granja, ou está querendo na sua granja, fala assim, vamos esperar uns 2 dias aí antes de você entrar aqui na granja, vamos tomar um banho antes de entrar na granja, troca de roupa, essas coisas. Se isso já não está implementado na sua granja, vale a pena começar a investir nisso, né? Então, assim, prevenção começa com biossegurança, mas não pensa só em biossegurança nessa questão das coisas que estão de fora da granja de entrarem na granja. A circulação dentro da granja é importante. E essa questão, né, entre lotes, etc, etc, é uma coisa que a gente consegue fazer. A gente vai mudar esses hábitos, né, do dia a dia, da rotina na granja, mas fazendo isso e tornando um hábito novo, eu tenho certeza que você vai começar a ver algum tipo de melhora na saúde dos animais. Certo. E em relação à vacinação? Ótima questão. Vacinação. A gente tem esse problema, digamos assim, da vacinação, que é bem parecido, igual eu falei, com o exemplo do Covid, né? Tem variante Delta, variante não sei o quê. Infelizmente, vírus e bactérias suínos também variam. O que quer dizer que nem sempre a bactéria ou vírus que está na vacina é a que você tem na sua granja. Eis a importância do diagnóstico laboratorial. Se o veterinário tem a capacidade de fazer isso, mais um investimento sensacional, que é, por exemplo, diagnosticar, digamos, falar um problema da rotavirose. Igual eu falei, rotavírus tem várias variantes diferentes. E, né, temos aí no mercado uma vacina comercial. Só que essa vacina pode não proteger contra a variante que tem na sua granja. Como é que você vai saber isso? Facílimo. A gente vai conversar com o seu veterinário, a gente vai fazer uma pesquisa, né, uma investigação diagnóstica e através de métodos laboratoriais a gente consegue chegar a essa resposta. E a partir disso a gente consegue falar, opa, estamos usando a vacina certa ou não, precisamos talvez investigar a utilização de uma vacina autógena. O que é uma vacina autógena? É uma vacina que a gente desenvolve, ela não é comercial, digamos assim, que todo mundo tem acesso. É uma vacina que só pode ser utilizada na sua granja. Tem alguns laboratórios no Brasil que já fazem essa técnica. E aí você tendo acesso a isso, é um outro mundo, né? Porque você tem a gente chama de uma medicina personalizada. Então, ali o seu veterinário vai estar tratando o problema da sua granja. E às vezes você vai ter uma rotavirose do tipo C. E o rotavírus que tem comercial é uma vacina do tipo A. Então, investigar esse problema vale a pena. E é aí que eu falo, você não vai estar gastando dinheiro com diagnóstico, você vai estar investindo dinheiro no diagnóstico e vai dar retorno para a sua granja. Então, assim, vacinação para diarreia na maternidade, 99,99% dos casos a gente vacina a matriz. Por quê? É aquela questão, né, de imunidade passiva e colostro. O leitão consegue desenvolver imunidade? Com certeza. O leitão, na gestação, a partir do 75º dia de gestação, já consegue desenvolver uma resposta imunológica contra qualquer coisa. Só que ele não é exposto a isso ainda. Então, a gente vacinando a porca através do colostro e outra, né? Não só o colostro, o aleitamento ao longo dos 21, 28 dias continua. Então, assim, aqueles anticorpos que passam pelo colostro protegem o animal, mas como esses problemas de diarreia, digamos assim, a grande maioria, esses agentes, eles ficam só ali no intestino, eles não invadem o corpo do leitão, eles ficam localizados no intestino. Então, como esses anticorpos estão no leite, ali neles eles ajudam a prevenir essa infecção. Então, vale muito a pena essa prevenção por vacinação. A gente vacina a porca, né? Depende, né, se a porca... eu já não lembro mais o termo em português, me desculpa, mas se a porca nunca pariu, a gente tem que fazer pelo menos 2 doses, pelo menos... Se ela é marrã. Marrã, pelo menos 3 semanas antes de parir.
E se não é, né? Se for mais do que já parir pelo menos uma, a gente faz só uma dose de reforço, 3 semanas de parir. Então, assim, importantíssimo ter isso exatamente para a gente ter esses anticorpos durante os 20, 21, 28 dias de aleitamento. E não tem como, infelizmente, vacinar o leitão. Por quê? Vacinar o leitão nessa época você está gastando dinheiro à toa. Digamos que você vacina o leitão no dia que ele nasce. Até o leitão desenvolver uma resposta imunológica para a sua vacina, vai ser pelo menos 14, 21 dias. Quando ele desenvolveu essa resposta, ele vai estar sendo desmamado. Então, vacinação para prevenir diarreia na maternidade é a e assim, você vacina um e vacina 12 ao mesmo tempo, 15 ao mesmo tempo. Então, assim, vale a pena investir nisso também. Mas, importante, não só no caso da rotavirose, né? Escherichia coli, clostrídio, tem que saber qual tipo de probabilidade você tem, né? Porque, por exemplo, Escherichia coli tem diferentes variações. Escherichia coli, as variantes, Escherichia coli é um pouco mais complicado, digamos assim, do que rotavírus. Eles têm vários genes, né, dentro da Escherichia coli que são associados com doença. Então, o que acontece? A gente acaba tendo o que a gente chama de virotipo, que são vários tipos diferentes de Escherichia coli, só que a gente tem mais ou menos uns 8 a 12 genes. Então, tem todas essas combinações diferentes de 12 coisas que podem levar à doença. Eis a importância de ter, né, o nosso laboratorial para confirmar quem é o seu problema. E aí, se não tiver uma comercial disponível, que a gente invista na autógena ou em algum outro tipo de prevenção e controle. Certo. Gente, tem um cachorro aqui que vocês devem estar escutando latir. Misericórdia, o que está acontecendo ali fora? Bom, a gente já entendeu um pouco, então, do que é a diarreia, todos os fatores que podem levar à diarreia, o controle, a prevenção, enfim. Tratamento, Matheus. Tá, eu tô com diarreia. Você já falou que eu devo buscar o diagnóstico correto para tratar correto. Mas se fosse, por exemplo, um rotavírus, tem algum tratamento que eu consiga fazer? Se for a coli, no caso, só um antibiótico dá certo? Eu tenho que fazer tratamento paliativo de sinais ou é só né, para cortar? Não, você consegue falar um pouquinho disso também? Com certeza. A diarreia por si, o problema da diarreia no leitão é só e somente só um. O animal, se vier a óbito, né, se for morrer, vai morrer por desidratação. Ele raramente, essas diarreias de leitão raramente causam o que a gente chama de septicemia. O que isso quer dizer? Raramente esses agentes invadem o corpo do leitão e aí o leitão vai ter febre, né? Vai ficar tendo suor, não sei o que, esses problemas. O animal morre por desidratação, não consegue absorver água no trato intestinal e vai vir ao óbito. O que a gente pode fazer de tratamento? A gente faz um tratamento paliativo, né? Então, uma coisa que a gente usa e tem dado certo é Pepto-Bismol, né? Então, igual a gente às vezes dá para a criança, Pepto-Bismol para o leitão para ajudar a prevenir a perda de água. E tem várias misturas de eletrólitos, e daí vale a pena bater um papo, né? Cada região tem um nome, não sei o quê, bate um papo com o seu veterinário. Mas se tiver a oportunidade de fazer um tratamento, digamos assim, individualizado, é isso. É tratamento oral com eletrólito. Você conversa com o seu veterinário, dependendo do caso, a gente pode fazer também um que a gente chama de um bolus intradérmico, a gente dá uma injeção num volume um pouco maior, com uma solução de Ringer lactato, alguma coisa assim, e aí é basicamente uma solução hidratante, mas que é absorvida diretamente na pele, né? Então o animal que está mais fraco, a gente consegue ajudar ele a recuperar. Não aconselho a gente começar a pular já em antibiótico, exatamente porque a gente não sabe qual é o problema. Se for uma rotavirose, antibiótico não vai fazer nada. Se for algum outro problema, se for coxídea, antibiótico não vai fazer nada. Você está jogando dinheiro fora e às vezes ainda induzindo, né, a resistência por alguma E. coli. Mais problema. Exatamente. Então, assim, vale a pena, obviamente, fazer o diagnóstico, mas esse, né, tratamento paliativo, se for possível, é importantíssimo. Eu já vi muito leitão que a gente chega e fala, esse leitão não vai fazer não, pode eutanasiar. E aí, o produtor tá, não, a gente vai levar. Todo dia vai lá, se na boca, vamos lá, vai voltando, porque é isso, né? É desidratação. Então, se a gente consegue ajudar eles nessa primeira fase, digamos assim, os animais conseguem recuperar e combater a infecção e aí leva
porque no final das contas, né, há uma melhora geral e o animal sobrevive e tem uma performance normal como qualquer outro. Sim, legal. Então, pessoal, se alguém tem mais perguntas aí, eu vi que já tem algumas nas caixinhas de perguntas. Se alguém mais tiver, pode mandar aí, igual o Matheus falou, se tiver algum caso, alguma coisa pra gente debater. A gente tem ainda algum tempo de live, né, pra gente conversar. Eu acredito que a gente falou um pouco, assim, de tudo. Depois eu vou te dar uma palavra para você falar conclusões finais. Mas eu acho que a gente, né, abordou tudo desde o início lá da infecção até como tratar ou prevenir, e principalmente a gente aprendeu a lição de casa hoje que o diagnóstico, né, é muito importante. E isso não só na diarreia na maternidade, em todas as outras fases, em todos os outros problemas que a gente vê na suinocultura, é importante o diagnóstico correto para tratamento correto, enfim. Mas, Matheus, ó, tem uma pergunta aqui que eu vou estar falando para você que o pessoal tocou e que eu acho bem interessante a pergunta. É o Andrei. A presença de micotoxinas na ração da porca podem desencadear diarreia nos leitões na maternidade? Olha, eu pergunto, depende da micotoxina. Então, assim, a gente tem grupos diferentes de micotoxinas, algumas podem levar a isso, e depende também da quantidade de micotoxina que está sendo secretado. Tem que ser, né, relativamente bastante micotoxina que está passando, quer dizer, a porca tem que estar ingerindo bastante micotoxina para começar a secretar no leite. E nem toda micotoxina vai ser secretada. Então, assim, depende, tem que ser investigado. E micotoxina, digamos assim, né, é difícil a gente chegar a uma conclusão muito imediata no problema quando ele está acontecendo na granja. Normalmente a gente descobre que tinha micotoxina depois de, né, uma semana, a gente fala, agora chegou o resultado, discutimos. Então, assim, pode sim, mas o problema maior mesmo é essa questão de chegar né, marcar o problema, chegar à conclusão e tratar rapidamente. Mas se tem uma grande quantidade, normalmente você vai ver algum problema na porca também. Então, se ela começa a não querer comer, né, começa a ter sobra de ração, vale a pena, às vezes, misturar lote de ração para ver se a gente dilui um pouco essa micotoxina e acaba com o problema. Tem alguma específica? Qual que é, então, que causa diarreia? Tem um grupo diferente de micotoxinas, né? Eu vou ser sincero que não me lembro qual que é associado com soja diretamente. Mas aqui a gente tem um grande problema com milho, na grande Com maioria. milho, né? A grande maioria das rações que são baseadas no milho e o DOM é uma das toxinas que podem chegar a causar diarreia, mas a gente tem que ter digamos assim, uma quantidade significativa para ter sinal clínico. Normalmente a gente tem só uma perda de peso subclínica, a gente não vê nada acontecer, mas os animais não têm uma performance esperada. Entendi. Uhum. Teve uma outra pergunta que o pessoal fez aqui, se pode ser usado soro para hidratar o leitão. Ótima pergunta. Depende de qual soro. Tem vários soros diferentes, entendeu? Vale a pena bater um papo com o seu veterinário para saber qual soro que você está falando e se esse soro que você está falando pode ser utilizado ou não. Uhum. Eu acho que a pessoa está se referindo a soro de leite. Ah, ótima pergunta. Eu confesso Uhum. que nunca utilizei soro de leite para fazer isso, não. Pois é. É, tem outros comentários falando que está usando o Isocox do primeiro e terceiro dia como prevenção. É isso mesmo, gente. Existe os Isocox, Bicox, né, que são feitos no primeiro dia, terceiro dia de vida como prevenção para esses assuntos que nós estamos falando aqui. Aí outra pergunta: pró e pré-biótico têm dados relevantes na prevenção das diarreias? Depende do próprio prebiótico, mas sim. E depende, obviamente, de qual que é a causa da diarreia, né? Mas, no geral, probióticos podem ajudar, pré-bióticos também. Tudo depende da gente chegar ao diagnóstico para saber o que a gente tem que fazer. Se for viral, por exemplo, normalmente o pré-biótico não vai ter um efeito tão grande. E enquanto se for Uhum. uma diarreia devido à colibacilose, um probiótico que vai, né, combater, digamos assim, né, competir com a Escherichia coli, pode sim, né, diminuir os casos de diarreia. Certo. É,
E teve outra pergunta aqui sobre creche, né? Na diarreia logo após o desmame, na creche. A creche, você tem alguma coisa aí que você quer dar brevemente uma dica para o pessoal? A melhor forma de você começar a prevenção da diarreia na creche, na minha opinião, são duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, né, obviamente, quanto mais tarde a gente desmamar o leitão, normalmente menor o estresse do desmame, então menor a chance de ter diarreia. Segundo, é a prática que a gente chama de creep feeding, né, que é expor o leitão naquela semana ali, 5 dias antes do desmame, à ração sólida para ele, e não é para ele comer, ele não vai, digamos assim, aquilo não é nutrição, ele não vai começar a ganhar peso porque ele está comendo aquela ração, mas ele vai se acostumar, ele vai aprender que aquilo ali ele pode comer, ele vai ter interesse naquilo, ele vai entender que aquilo lá é comida e ele vai aprender onde que ele vai achar isso, e também ele vai começar a modular, né, a microbiota. O que isso quer dizer? O leitão, quando ele está, né, ainda recebendo só leite, ele tem certas bactérias que estão no intestino. Quando esse leitão abruptamente muda para a dieta sólida, essas bactérias têm que rapidamente se adaptar. Então, não só o leitão se adapta, as bactérias também. E quando isso acontece, a gente pode ter diarreia. Então, com o creep feed, a gente acaba tendo, né, a gente vai treinando essas bactérias e o intestino do leitão um pouco antes do desmame. Então, a gente tende a diminuir essa questão da diarreia pós-desmame. E, Uhum. obviamente, né, vem a questão da sanidade, né? A limpeza e desinfecção da baia, garantir que não tem nada sobrando do lote anterior, essas coisas. Tem mais uma pergunta aqui, de probióticos com bactérias acidoláticas podem ser conservadas fora da refrigeração? Depende do que você está usando. Aí vale a pena você, né, conversar com o fornecedor, olhar no produto, né? Algumas são liofilizadas, algumas não são, depende do que você está usando. Certo. E tem outra pergunta, o pessoal está perguntando bastante coisa, não sei se essa você vai talvez dar alguma dica. Uma segunda aplicação de toltrazuril em leitões com diarreia por coccidiose pode ser efetiva? Tudo depende de quando. Quando que está sendo essa segunda aplicação, o que você está fazendo, né? Qual a idade desses leitões, quando foi a primeira aplicação. A gente tem que discutir isso tudo para entender o ciclo de vida, né, da coccidiose, o que está acontecendo na sua grande, por que você está querendo dar uma segunda aplicação. Se, né, justificar, pode ser que sim, mas aí é de caso a caso, a gente tem que discutir o que está acontecendo na grande específico. Tem o pessoal aqui, ó, que tá falando que tá com problema, né? Um caso que tá acontecendo de diarreia nos 14 dias de vida. Então, trouxe a questão de prevenção já com a doença, né? Então, você tem alguma ideia, alguma dica? Ou de tratamento? Sim, Porque assim, liga para o seu veterinário e vai investigar o que está acontecendo aí, né? ah lá, Não viu? tem, infelizmente, não tem bola de cristal que vai falar, 14 dias é isso. Não tem como, né? Tem que, Exatamente. né, coletar a amostra, mandar a amostra para diagnóstico. Se tem algum animal que, né, pode ser eutanasiado, vamos fazer eutanásia, descobrir o que tem de doença. Às vezes tem diarreia, mas tem alguma outra coisa. Então, assim, né, é o veterinário que vai, né, te apoiar Direcionar. exatamente, Uhum. nessa investigação. Então, pessoal, vocês viram, né, como é a importância da presença de um profissional capacitado para que aconselhe vocês, cheguem no diagnóstico correto, para que vocês assim façam o tratamento e a prevenção. Isso acho que foi uma das grandes lições aqui hoje, né? Mas nosso tempo já está se acabando. Eu vou pedir para o Matheus, então, dar conclusões finais sobre o nosso tópico de hoje, né? Se ele quer deixar alguma mensagem, alguma coisa, eu já agradeço desde já a participação dele, que aceitou o nosso convite para trazer essa grande aula, né, de ensinamento que foi muito válida. Vi muitos de vocês mandando aqui mensagem, até nas caixinhas de perguntas, falando que foi excelente, que gostou muito, que aprendeu. Então, nós todos agradecemos o Matheus por ter vindo aqui trazer todo esse conhecimento. E é, eu gostaria que você falasse alguma coisa a mais de conclusão, tá bom? Eu agradeço, né, Paulinho, o convite. É sempre, né, bacana poder participar e conversar diretamente assim, ainda mais ter acesso a uma audiência igual você tem aqui. Então, isso é sensacional.
Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, é isso daí, né? Na grande maioria das vezes, prevenção de diarreia na maternidade não é bicho de sete cabeças, é fazer o arroz com feijão, né? É limpar a baia, é garantir que não tem matéria orgânica do último lote ficando para trás, né? É controlar esse transporte, essa movimentação de pessoas e animais dentro da granja, controlar passarinho, controlar rato, controlar o que quer que seja de verme e pestes que podem ter na granja para, né, diminuir a possibilidade desses animais terem contato com algum tipo de agente. Então, se você tem que lembrar alguma coisa de hoje aqui, é exatamente isso que a Pauline falou, né? Lembra de desinfecção, lembra de limpeza de granja, é o primeiro passo, né, para ter leitões mais saudáveis. Exatamente, é isso aí. Algo a mais? Não, é isso aí. Eu agradeço, É isso brigadão. aí? Eu que agradeço. Então, pessoal, depois vão lá no nosso vídeo que vai ficar no nosso feed. Comentem lá de onde vocês nos assistiram. Se vocês tiverem alguma outra pergunta que vir depois, deixem lá nos comentários também. A gente vai atendendo vocês da melhor maneira possível, tá bom? E fiquem atentos que logo mais, mês que vem, a gente vai ter outra live para vocês, relacionada à nutrição em matrizes. Creio que vocês vão gostar bastante. Vocês sempre pedem para mim. Então é isso aí, galera. Então tenha uma ótima noite para todo mundo. Muito obrigada, Matheus. Deus abençoe, gente. Até mais. Valeu, obrigado, Paulinho. Até mais. Tchau, tchau.